Simbora, meu povo. Voltamos aqui pro YouTube, né? Depois de um tempinho sem postar, tudo bem, porque eu fiz impacto geopolítico, né? Para você que tá aqui no YouTube e não me segue no Instagram, né? O meu Instagram é o @felipe.wagnerhd, né? Lá no Instagram eu tô postando o impacto geopolítico com as principais notícias do mundo geopolítico, né? Dos acontecimentos geopolíticos, tanto a nível nacional quanto a internacional, né? Tudo que é de relevante, né, na geopolítica mundial eu tô postando lá, né? Aí eu gravei, teve o feriado agora de São João aqui no Nordeste, né? Especialmente aqui no Recife, né? O feriado, a véspera e o feriado, aí eu resolvi não gravar, mas estou de volta agora na sexta-feira, né? Hoje com aula no YouTube e amanhã com mais um impacto geopolítico, né? Você que gosta de geopolítica, me siga lá no Instagram e acompanhe o impacto geopolítico. Bem, para recapitular o assunto que a gente tinha parado aqui do nosso livro, o Manual Compacto de Geografia, a gente parou no conteúdo falando sobre a população. A gente tá em geografia da população brasileira, né? Na aula passada a gente falou sobre a distribuição da população brasileira e o comecinho, né, da origem do povo brasileiro, falando sobre os povos indígenas, né? Que é o primeiro povo, né? Que foi o primeiro povo a habitar aqui na nossa região. Mas é, vamos aí continuar, né, dando prosseguimento aos outros povos que compõem, né, a nossa estrutura populacional, né, aos outros povos que também aí estão perpetuando, que perpetuaram aqui na nossa miscigenação, né. Vamos começar falando agora sobre os povos africanos. Lembre-se, eu vou ler o que é explanado de acordo com o texto. Povos africanos. Estima-se que aproximadamente 4 milhões de africanos entraram no Brasil como mão de obra escrava. A escravidão é uma grande mancha em nossa história e durou até 1888, quando foi abolida por lei, né, a Lei Áurea, que foi a lei que aboliu a escravidão no Brasil. E lembrando, né, que o Brasil foi um dos últimos países, né, a abolir a escravidão, né, dado aí que mancha aqui a nossa história, né. Tudo bem, aconteceram algumas regiões do Brasil que com autonomia conseguiram abolir a escravidão um pouco antes desse âmbito nacional. Por exemplo, Ceará, se eu não me engano, eles aboliram a escravidão no ano de 1884, né? Alguns anos antes da abolição total, da abolição nacional, que foi lida pela princesa Isabel. Vamos lá. É visível a influência dos povos africanos na cultura brasileira e na formação étnica do povo. Verifica-se a influência desses povos na religião, né? Religiões de matrizes africanas, a gente tem várias aqui presentes no Brasil, né? Que fazem parte da nossa cultura. São as religiões tipo o Candomblé, a Ubanda, a Jurema, né? Que são religiões de origem africana, né? Tem, por exemplo, religiões que têm as raízes africanas, mas não vieram de lá, foram influenciadas por traços do catolicismo, por exemplo, né? A gente tem a Jurema, se eu não me engano, a Jurema ela é uma religião brasileira, só que de raiz africana, né? De matriz africana, né? Já a Ubanda ela já veio da África para cá, né? Isso varia de acordo com as influências, né? Com o sincretismo de cada matriz, de cada religião de origem africana, né? As palavras utilizadas no cotidiano também influenciam, né? A alimentação, né? A gente tem, por exemplo, a feijoada. A feijoada foi um prato criado por escravos, né? Eles pegavam as sobras das comidas dos senhores, né? Dos senhorzinhos e da sinhazinha, né? Pegava o que não se consumia, como por exemplo a orelha do porco, o pé do porco, enfim, coisas que não se consumiam, eles jogavam no feijão e criaram a feijoada, que é um prato típico muito delicioso, né? Acredita aqui que todo mundo já comeu feijoada um dia, pelo menos uma vez na vida. Se você nunca comeu feijoada, você não é brasileiro de verdade. Brincadeira, galera. A gente sabe que em algumas regiões, como por exemplo a região sul do Brasil, se você é da região sul do Brasil e está aqui me assistindo, né, a gente sabe muito bem, falando geograficamente, que a feijoada ela já não é tão difundida assim na sua região. Já é outro, o sulista ele já tem outro hábito, né? O centro-oestista também, o nortista, né? Mas o nordestino e o sudestino, ele tem um traquejo, né, para comer feijoada, né? Também o povoamento africano aqui no Brasil influenciou na questão musical, né? A gente tem músicas aí na questão
de artes marciais, a gente tem artes marciais que são influenciadas, que foram influenciadas, que tiveram origem com os povos africanos. Por exemplo, a capoeira, né? Muito difundida aqui no Nordeste, na Bahia, principalmente, Maranhão. Capoeira, né? Em Pernambuco também, claro, não vou deixar meu estado de fora. Mas a capoeira, ela aí foi uma arte marcial criada totalmente, né? Criada pelo âmbito dos povos africanos aí, que foi trazida da África, na verdade. Se eu estiver falando alguma besteira, me corrijam aí, por favor. A gente também erra. Atualmente há várias comunidades formadas por descendentes de escravos que viviam nos quilombos, né? As comunidades aí, as comunidades quilombolas, né? Elas estão concentradas principalmente na Bahia e no Maranhão, né? Por isso que eu falei a importância aí da capoeira, por exemplo, ela tem uma grande predominância na Bahia e no Maranhão. Aqui em Pernambuco a gente tem algumas comunidades quilombolas aqui no nosso estado também, né? E enfrentam constantes conflitos com grandes fazendeiros, madeireiras, mineradoras e etc., que tentam expulsá-los de suas terras garantidas por lei, né? As comunidades quilombolas, elas são protegidas por lei, né? Existem leis, existe uma lei que garante a autenticidade das comunidades quilombolas. Porém, né, a ganância do homem, enfim, fazem com que esses povos ainda sofram, né? Muitos fazendeiros tentam invadir áreas, territórios quilombolas para fazer exploração, como por exemplo, exploração mineral, cultura de cana-de-açúcar, da soja, né? As comunidades quilombolas sofrem muito, assim como os povos indígenas, né? Mesmo nas áreas indígenas, nos territórios indígenas, né, que são demarcados por lei, alguns garimpeiros, por exemplo, tentam invadir de forma ilegal para fazer a extração para o garimpo, né? Então essas minorias, elas sofrem e muito ainda no Brasil, né? O Brasil ainda não conseguiu superar esse estigma, na verdade, aí dessa exploração, né? Que é visando, claro, os bens monetários, né? Fins monetários, né? Fazer exploração, explorar por determinados recursos naturais. Vamos falar agora dos povos europeus e asiáticos, né? Os povos europeus, eles também se perpetuaram, né? Vieram e migraram aqui para a nossa região brasileira, né? Para o nosso país. Vamos saber o que é que o texto nos fala sobre os povos europeus e os indígenas. Afinal, é muito importante nós falarmos dos europeus porque fomos colonizados por eles, né? Fomos colonizados por Portugal, né? Portugal, né? Todo mundo sabe, fica na Europa, Península Ibérica. Vamos lá. Povos europeus e asiáticos. Além dos povos indígenas, que já ocupavam todo o território, e dos povos africanos trazidos como escravos, povos europeus e asiáticos migraram também para o Brasil, principalmente após a independência do nosso país. Portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses, sírios e turcos formaram os grupos mais numerosos. Nos últimos 150 anos, apesar que a migração que mais teve em alta durante os últimos anos, né, foi a imigração chinesa para cá, né? A gente olha, por exemplo, nos centros das grandes cidades brasileiras, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aqui no Recife também, Salvador, Fortaleza, né? Curitiba, a gente vê, né, os chineses aí, eles dominando pequenos comércios, principalmente nas áreas centrais das grandes metrópoles brasileiras, né? A gente olha aí, apesar que deu uma reduzida na imigração japonesa, né, por fato que nós já conhecemos, já sabemos, né? Principalmente aqui no período da pandemia, né? Mas aí quem está em alta, né? A imigração que está em alta no Brasil no momento são os haitianos, né? E também os venezuelanos estão vindo em larga escala aqui para o Brasil, né? Mas vamos voltar para o texto. Foi só um adendo de curiosidade para vocês, né? Mas os motivos que a gente sabe que os venezuelanos estão vindo para cá, nós já sabemos que a crise lá na Venezuela, né? Os haitianos também estão enfrentando a crise, né? Um país marcado por crise, o Haiti, né? Por crises tanto políticas quanto sociais e estruturais. Mas vamos lá. Nos últimos 150 anos, o Brasil recebeu um contingente de aproximadamente 5 milhões e 500 mil imigrantes, embora numericamente isso seja pequeno, né? Se compararmos com os Estados Unidos da América, né? Os Estados Unidos, né, receberam no mesmo período, né, nesse intervalo de 150 anos, nos Estados Unidos, lá apareceram 35 milhões de imigrantes, né? Aqui em torno de 5 milhões e 500 mil, né? E lá nos Estados Unidos 35 milhões, né? Tendo em vista que a imigração nos Estados Unidos é muito grande, principalmente imigração ilegal, né? Devido aos problemas estruturais, sociais e políticos dos países da América Latina principalmente, né? Muita gente, por exemplo, da América Central vai para os Estados Unidos e imigra ilegalmente, muitos mexicanos, hondurenhos, nicaragüenses, cubanos,
haitianos também, dominicanos, esses sempre migram para os Estados Unidos, né, em busca de condições de vida melhores, né? E também a gente não pode esquecer dos refugiados de guerra, né? Sírios, somalis, né? Africanos em geral também tentam chegar aos Estados Unidos, né? E inclusive muitos deles passam aqui pelo Brasil, né? Acontecem, embora muita gente não saiba, acontecem muitas deportações, principalmente lá do aeroporto de Guarulhos, né? Que chegam, por exemplo, pessoas oriundas da Guiné-Bissau, do Senegal, da Nigéria, né? Que estão lá fugindo do Boko Haram. Pessoas da República Democrática do Congo, né? Que são países que enfrentam guerras civis históricas, né? Muitos deles chegam no aeroporto de Guarulhos, descobrem o real motivo que eles estão migrando ilegalmente e são deportados já daqui do Brasil, né? Alguns entram pelo Equador, pela Colômbia, que já não tem tanta rigidez assim com visto, com passaporte, e conseguem rumar para os Estados Unidos, né? Mas vamos lá. É importante destacar as razões que contribuíram para a vinda de imigrantes para o Brasil, ao Brasil, e os motivos pelos quais não houve um movimento tão maciço como nos Estados Unidos. Fatores favoráveis que contribuíram para a imigração brasileira, né? Grande extensão territorial do Brasil e escassez de povoamento. Desenvolvimento da cultura cafeeira, né? O café atraiu muita gente. A partir do século XIX, supressão do tráfico negreiro e abolição da escravidão, né? Fizeram com que, né, esses, principalmente os italianos, viessem para cá, né, para justamente trabalhar nessa cultura do café, né? Fatores desfavoráveis: a imigração maciça, falta de apoio governamental, né? Não se teve um incentivo na época para atrair os imigrantes. Tropicalidade no Brasil, né? O clima tropical afastou muito o europeu, né? O europeu ele gosta de produtos tropicais, ele gosta de banana, o europeu gosta de caju, o europeu gosta das nossas frutas, o europeu gosta de muitas coisas de origem tropical, mas não gosta do clima, não gosta da quentura, não gosta do calor. Isso atrapalhou muito. A ausência de política imigratória firme e contínua e falta de continuidade dos ciclos econômicos, né? Porque sempre a economia do Brasil ela era de fase. Por exemplo, teve o primeiro boom econômico do Brasil foi na cana-de-açúcar. Quando teve a crise da cana-de-açúcar, né, com os holandeses que foram expulsos, né, o Brasil teve que trocar por outras culturas, tipo algodão, o próprio café. Teve o boom do café, aí depois o café meio que entrou em crise. Aí o Brasil teve que encontrar outra alternativa, outra fonte de economia para a sua manutenção econômica, né? E isso também influenciou para uma queda e também até um êxodo, né? Houve também já êxodo dos imigrantes lá para os seus países, para voltarem para os seus países de origem, né? Vamos entrar aqui, os principais grupos de imigrantes que entraram no Brasil, né? Italianos. O pico, né, da imigração italiana se verificou a partir de 1850. O crescimento da cafeicultura, a necessidade de mão de obra para essa cultura, afetada pela Lei Eusébio de Queiroz, que é uma lei de 1850 que proibiu o tráfico negreiro para o Brasil, constituíram grandes atrativos à imigração desse contingente, que se fixou em sua maioria em São Paulo, Rio Grande do Sul, né, e principalmente nas cidades de Caxias, né, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi, né? E em Santa Catarina também os italianos se fixaram, né? Você nota que a imigração foi justamente para estados do Sudeste e do Sul. Na época São Paulo era do Sul, justamente por conta do clima. Por eles não se sentirem atraídos pela tropicalidade brasileira, né? O Nordeste, principalmente o litoral nordestino, eles são tropicalíssimos, né? São aqueles tropicais raiz. Aí a gente não viu a imigração dos europeus para cá por conta do clima, né? Já lá no sul do Brasil tem a predominância do clima subtropical temperado, né? E isso eles se adaptaram mais rápido, né? Por isso eles tiveram essa preferência de migrar para o sul também, né? Aí em Santa Catarina, os italianos se dedicaram à agricultura e criaram indústrias domésticas. Fundaram cidades como Trento, Nova Veneza, Uruçanga, Orleans, Rodeio, Ascurra, entre outras, né? Foram cidades aí fundadas por italianos, aqui no Brasil. Japoneses. As primeiras levas migratórias de japoneses chegaram em 1908. Os maiores contingentes vieram de 1925 a 1935. Fixaram-se em São Paulo, em sua maioria cerca de 90% dos imigrantes, no Paraná, no Amazonas, no Pará e em Goiás, dedicando-se sobretudo à agricultura, né? A imigração japonesa no Brasil, que também foi muito importante.
Os espanhóis estão presentes no território brasileiro desde os tempos coloniais e constituem o terceiro grupo mais numeroso. Não ocuparam nenhuma área específica, mas São Paulo foi a cidade mais procurada pelos espanhóis. Alemães dirigiram-se, em sua maioria, para os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Sul por volta de 1824. Portanto, durante o Primeiro Império, dedicaram-se também às atividades agrícolas e imprimiram suas características culturais à região, fundando cidades como Blumenau, Joinville, né? Apesar de Joinville é um nome francês, mas eles fundaram a cidade com esse nome. Joinville, Brusque, Ibirama, Pomerode, em Santa Catarina, e as cidades gaúchas Novo Hamburgo e São Leopoldo, né? Lá no Rio Grande do Sul eles fundaram a cidade de Novo Hamburgo e São Leopoldo, né? Hamburgo, inclusive Hamburgo é uma cidade muito conhecida lá na Alemanha também. Sírio-libaneses. Os primeiros contingentes chegaram nos fins do século XIX, quando a Síria e o Líbano estavam sob dominação dos turcos. Não possuem uma área definida de fixação, embora possuam uma grande comunidade em cidades do estado de São Paulo e na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Né? Eslavos. No Brasil destacam-se as comunidades dos poloneses e dos ucranianos. Maiores contingentes começaram a chegar por volta de 1875, estabelecendo-se principalmente no estado do Paraná. E por último a gente encerra com os portugueses. Os portugueses eles formam o maior contingente de imigrantes que entraram no Brasil. Estão no território brasileiro desde 1500. Encontram-se espalhados por todo o país, em especial no Rio de Janeiro. A contribuição dos portugueses para a cultura brasileira vai desde a língua oficial, português, que é a língua que nós falamos, né, até a principal religião praticada no Brasil, que é a religião católica. Bem, pessoal, essa aqui foi nossa aula sobre a origem do povo brasileiro. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostam do meu conteúdo, deixem o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, principalmente isso. E primordialmente me ajudem se inscrevendo aqui no canal. Inscrevam-se no canal me ajudando, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aí nos comentários. Né? E quiserem entrar em contato comigo, podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, né? O meu e-mail eu vou deixar disponível para vocês aí na descrição deste vídeo, né? Eu vou deixar meu e-mail aí disponível para vocês. Aí vocês, caso queiram contatar comigo, queiram contatar comigo, querendo propor temas, querendo propor algum debate, alguma conversação e também doações, né? Eu também estou precisando de doações para manter esse trabalho aqui para vocês, que não está sendo fácil, né? Está sendo difícil, árduo, mas se não é difícil, não é trabalho. Então, eu peço que vocês me ajudem, né? Vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail e daí nós fortaleceremos o nosso canal. Muito obrigado, pessoal. Valeu, obrigado.